Eu sou aluno do curso Sistemas de Informações e eu vou estar apresentando aqui para vocês um trabalho sobre teste de caixa branca e teste de caixa preta. Então, antes de falarmos de teste de caixa branca e teste de caixa preta, primeiro a gente precisa falar dos testes, né? O que é um teste de software? O teste de software ele é um processo que faz parte do desenvolvimento do software. Ele tem como seu principal objetivo revelar as falhas, bugs, né, para que sejam corrigidas antes que o produto final seja entregue ao cliente, para ele garantir a qualidade desejada. Então são feitos vários testes, entre eles o teste de caixa branca e de caixa preta. Então, a gente tem que ter em mente que testar completamente um software é impossível. A gente não vai conseguir testar completamente o software 100% antes de entregar ele para o cliente. Mas temos que garantir que foi pelo menos 90% dos erros sanados. Então, para isso a gente faz testes a cada etapa, a finalização, sempre testando o produto. Testar um trabalho também que ele é criativo e ele é difícil. Por quê? Porque a partir do momento que você quer testar um software, você não dá para se utilizar uma tabela de teste específica para todos os softwares, porque cada software é único. E a gente não pode usar um padrão de teste para todos os softwares. Então, você tem que ser criativo na hora de fazer seus testes e tem que ter em mente que é difícil testar. Os testes devem ser planejados, projetados. Ele requer independência. Como seria os testes independentes? A pessoa que vai testar seu software, ela não pode ter um conhecimento de código, digamos assim, exceto no teste de caixa branca, mas na maioria dos testes ele não tem um conhecimento mais aprofundado do programa. Ele tem que testar a nível de usuário, como se ele não entendesse o que está acontecendo, mas a nível de usuário. Por quê? Porque ali ele vai ver, assim, ele vai simular o usuário, o que o usuário pode fazer de errado. E se as funções que o usuário irá fazer certo, também estão funcionando. O teste de software é o processo de executar programas com o objetivo de encontrar defeitos, eu já havia falado. Qualidade de software. O que é a qualidade desse software? Ela satisfaz os requisitos funcionais de desempenho e normas de desempenho explicitamente declaradas ou não explícitas, que quando você vai criar um software, você tem que saber os requisitos implícitos e explícitos do software para que ele seja funcional para o cliente. Por isso é amplamente conversado, mas aqui a gente está focando mais em testes. Para que os testes sejam realizados com sucesso, todas as outras partes também têm que ser feitas de forma correta. E esses testes são uma atividade essencial para garantir a qualidade do software. Por reconhecer o fato que os testes são importantes no processo de desenvolvimento, muitas empresas e profissionais optam por um método método de desenvolvimento denominado TDD, que é Test Driven Development, que é desenvolvimento orientado a testes. A ideia é que a funcionalidade de testes sejam escritas mesmo do desenvolvimento das funcionalidades de sistemas.
Desta forma, as funcionalidades desenvolvidas precisarão passar no teste para serem avaliadas. O que é isso? Antes mesmo de você fazer o programa, você vai fazer os testes específicos que você vai fazer após você fazer determinada função. Fiz vamos supor, um if, um for, ou uma função que soma, que vai sair lá na saída, a gente vai testar ela para ver se ela está certa. Antes mesmo de você fazer o programa, você já tem que ter em mente algumas entradas e saídas e já elaborar os testes para ela. Esses testes podem modificar ao longo do decorrer do programa, mas não vai ser uma modificação assim muito diferente do que foi projetado inicialmente esse teste. Vou falar aqui para vocês de um pequeno texto que eu vi no portal GSTI, que é muito importante, que ele fala que o custo de correção de um bug aumenta até 100 vezes mais quando corrigido nas fases finais de desenvolvimento, quando comparado a corrigir no começo, nas fases iniciais. Isso foi no portal gsti.com.br. Então, pensa num custo 100 vezes maior. Isso pode ser prevenido com os testes no início. Então, por isso que a gente está sempre testando o programa. E antes de falar do teste de caixa branca e de caixa preta, devemos lembrar que existem vários tipos de testes que são feitos para garantir a qualidade do software. Então, existe o teste de unidade, que a gente já estudou, de integração, teste operacional, teste positivo e negativo. Ele garante que a aplicação vai funcionar no caminho feliz de sua execução e vai funcionar no seu fluxo de execução. O teste de regressão, toda vez que algo for mudado, deve ser testado toda a aplicação novamente. Aí tem o teste caixa branca e caixa preta, o teste funcional, teste de interface, teste de performance, teste de carga, teste de aceitação do usuário, teste de volume, teste de estresse, teste de configuração, teste de instalação e teste de segurança. Então, como a gente pode ver, existem vários tipos de teste para aferir a qualidade de um software e assegurá-la, a qualidade desse software. Por que existem esses vários tipos de teste? Porque, como foi dito, o custo do projeto vai aumentando cada vez que um erro é jogado para frente, né? Por isso que é sempre importante estar testando e também garantir a qualidade desse software. Quanto mais você testa, menor a chance de ter um erro. Como já foi dito antes, não é possível testar 100% um determinado programa, um determinado produto, mas sim, é possível diminuir consideravelmente todos os erros e custos e prazo de entrega, fazendo um produto de qualidade. Lembrando aqui que antes da gente entrar em teste de caixa preta e o teste de caixa branca, ainda existe o teste de caixa cinza. Só que ele ainda é um conceito não muito bem definido, que ele é uma mistura do teste de caixa branca e o teste de caixa preta, que ele chama o teste da Gray Box. O conceito desse teste de caixa cinza, ele não é muito aceito também. Há muitos autores que dizem que o teste de caixa cinza ele é o teste de integração. Há quem diga também que o teste de caixa cinza é uma mistura de caixa branca e caixa preta, que foi o que eu disse. Mas esse é um conceito muito vago e sem argumentos plausíveis que o defenda. Então, por isso a gente não vai abordar profundamente o teste de caixa cinza.
falar especificamente do teste de caixa branca. Então, o que é o teste de caixa branca? Nós temos o teste de caixa branca e de caixa preta. Como o próprio nome diz, caixa branca seria, digamos assim, não uma caixa branca, uma caixa transparente. Pense em duas caixas, uma caixa transparente, que seria essa caixa branca, e a caixa preta. Essa caixa branca, você tem acesso a tudo que tem dentro dela, você consegue visualizar. Então, o que é o teste de caixa branca? O teste de caixa branca é um teste em que a gente vai ver dentro do produto, ou seja, dentro do software, a parte de código, a parte estrutural, que ele também é conhecido assim, o teste de caixa branca, ele é conhecido como teste estrutural. O analista, ele tem total acesso a essa estrutura interna e, sendo analisada, ela permite que o analista escolha partes específicas de um componente para serem testadas. Mas a gente deve lembrar que não é viável todos os caminhos lógicos de um programa, que é para a gente fazer esse teste de caixa branca, que é, na maioria das vezes, na maioria da parte dele é na parte de código, a gente acaba entrando num teste conhecido como teste exaustivo, que ele é sim interessante para se testar um software em determinadas funções. Que eu peguei um exemplo aqui de teste exaustivo que não compensa você testar esse software nesse determinado cenário. Um programa de Pascal com 100 linhas, o que é pouco, e 2 ciclos alinhados que executam entre 1 e 20 vezes cada um, dependendo do dado de entrada. Dentro de cada ciclo interior, 4 construções de condicionais. Então, é o se, o if, como a gente mesmo conhece. Aí já nesse cenário já se deu 10 elevado a 14 caminhos possíveis de execução. Se cada caso de teste for executado por um processador mágico, digamos assim, de teste em 1 milissegundo, ele levaria 3.170 anos para completar os testes. Então, assim, é um cenário em que um processador muito bom levaria cerca de 3 mil anos para testar todos os caminhos possíveis dessa determinada função, desse determinado, não dá para se chamar de programa pelo tamanho dele, apenas 100 linhas, mas pode também ser criado um programa com apenas 100 linhas, depende da sua funcionalidade. Mas aí você pensa que esse teste exaustivo não seria um teste interessante de se fazer nesse determinado cenário, que seria dentro do teste de caixa branca. O fato de conhecer o código do programa permite que o avaliador projete testes mais precisos. Vamos dar aqui um exemplo de teste mais preciso. Uma função para um determinado programa afirma que ela não vai aceitar valores negativos, ou seja, você não pode entrar com nenhum valor negativo lá. Então, aí o que o avaliador vai fazer? Ele vai lá nessa determinada função e vai inserir alguma coisa digamos assim, um menos 1 lá, para descobrir se o tratamento de exceções está implementado corretamente. Porque quando você projeta um software, esses testes são justamente para isso. Para que um software tenha qualidade, se aquela determinada variável só vai receber valores negativos ou aquela determinada entrada só vai entrar com valores positivos, não pode receber valores negativos no caso. Ela só vai receber valores positivos, não pode receber nenhum valor negativo. A gente vai testar como? Botando 0 e botando o valor negativo. O 0 ela tem que aceitar, o valor negativo não. Você tem que retornar alguma instrução para o usuário, considerando que
entrar com um valor real não, no caso, um valor positivo natural, ou de alguma forma você tem que alertar seu usuário que ele está inserindo um valor negativo. Essa é uma das formas mais simples de teste de software lá, das entradas. Esses testes são projetados em função da estrutura do componente e pode vir permitir verificação mais precisa do comportamento do produto. Ele permite ao avaliador concentrar a atenção nos pontos mais importantes ou perigosos do código. O que seriam esses pontos mais importantes ou perigosos? Seria alguma coisa que retorna alguma coisa que vai dar o retorno para o usuário. Digamos assim, um determinado cálculo que esse produto faça ou um determinado exame no banco de dados que ele vai retornar para o usuário. Ou no caso perigoso, seria também um dado importante para o usuário ou alguma coisa que pode acabar deteriorando o programa, coisas do tipo. Tais pontos podem até ser identificados durante o desenvolvimento e descobertos com o uso de assertivas e testes. Então, por isso que o teste é importante, para a gente estar sempre verificando e não deixar esse erro passar para frente, porque a gente pode pensar o seguinte, um erro, como estou dizendo desde sempre, desde o início desse trabalho, quanto antes descoberto, menor os danos para ser revertido. E em alguns casos que um erro é no início, você vai gerando outros erros em cima deste erro, se você não testa. Vamos supor, você vai criar um software. A função principal dele, você não testou e você está criando em cima daquela função errada. Depois, para você achar onde está o erro, é muito mais difícil. Então, sempre é importante a gente estar testando. Além da interface, o que o usuário não, a pessoa que vai ser testada pode fazer? Simular um erro de usuário. Não só usar aquele exemplo de valor negativo que eu havia falado, não respeitar o tipo de dado, onde é para colocar a data, ele colocar alguma string, algum outro valor, digamos assim, um valor fracionado, deixar campo vazio ou preencher com espaço branco, zero onde não devia ter. No caso de CPF ou CEP, colocar errado, tudo isso o usuário tem que prever. O usuário não, desculpa. O programador, a empresa que vai fazer, a equipe, ela tem que prever que o usuário pode cometer esses erros. Então, esses erros a gente já vai fazer o teste. Alguns outros exemplos de testes que pode ser feito é a gente duplicar a informação. O que seria isso? Vamos supor que a gente tem um sistema de cadastro de pessoas. Você cadastrar duas vezes a mesma pessoa com os mesmos dados. O programa tem que acusar para a gente que aquela pessoa já foi cadastrada. Isso é um tipo de erro possível. Imprimir relatório com base de dados vazias é um erro também. E procurar registros inexistentes também é um erro que a gente tem que tratar. Basicamente é isso. O teste de caixa preta não tem muito o que se falar, que é um teste mais simples.